Bom, gente, hoje a gente vai ver a unidade 3, finalizando assim a nossa disciplina de inglês instrumental, certo? Nessa unidade, nós estudaremos os afixos, a referência contextual e os marcadores do discurso. O que são afixos? Afixos, eles são morfemas que contribuem para a formação de palavras novas e, dependendo da posição que aparece na palavra, os afixos se subdividem-se em prefixos, que são morfemas colocados antes do radical das palavras, que alteram o seu significado. Por exemplo, an e happy. Colocando o prefixo an no radical happy, nós formamos uma nova palavra que é unhappy. Sufixos são morfemas colocados depois do radical das palavras, alterando suas classes gramaticais. Eles modificam em parte o significado da palavra original. Por exemplo, nós temos child e hood, formando a palavra childhood, o under mais full, formando a palavra wonderful. Muitos dos afixos usados em inglês são semelhantes, ou idênticos até, aos seus equivalentes em português, devido à sua origem grega ou latina. Exemplo, inadequate, disconnect, communication, formando assim as palavras cognatas que nós estudamos na unidade 1. Entretanto, há muitos outros que têm origem diferente e, por essa razão, são menos fáceis de entender. Por exemplo, unhappy, underground, misunderstand, useful e useless. Os principais prefixos com seus significados e alguns exemplos seguem na tabela que vocês vão ver a seguir, para que sejam consultados na hora de tirar as dúvidas de vocês. Aqui nós temos os prefixos mais usados, com os seus significados e exemplos, que é para tirar dúvida de toda vez que você precisar usar uma palavra ou formar uma palavra, você recorre a essa tabela. Observe agora também outras possibilidades que formam variações de palavras base. A tabela ela apresenta exemplos de sufixos de ocorrência mais comum na língua inglesa. Nós temos esses sufixos com a tradução aproximada ou sentido também, que formam adjetivos, substantivos e até verbos ou advérbios, com a sua tradução e os exemplos referentes a cada um deles. E nós temos os casos especiais. No caso, o primeiro caso especial é a terminação ing, que ele deve estar atento à palavra, você deve estar sempre atento à palavra derivada com a terminação ing, porque essa terminação, ela pode formar um verbo, um substantivo ou até mesmo um adjetivo. Exemplo, they allow us to create rich learning environments in which persons use the computer to learn English. Observem que a palavra learn, que é um verbo, com o acréscimo do ing, formou um adjetivo de aprendizagem, certo? No exemplo acima, a palavra learn, substantivo, foi utilizada como complemento de outro substantivo, desempenhando, portanto, a função de adjetivo devido à estrutura própria da língua inglesa. Também é importante estar atento aos substantivos gerados a partir de verbos e que carregam essa terminação em ing, que não indica o gerúndio, mas sim a atividade relacionada ao verbo, pois nesse caso não há uma regra definida para a terminação do substantivo. Exemplo, I think my favorite pastime is swimming. Swimming, acrescido do ing, que vem da palavra nadar, formando natação. Reading is an excellent activity to our minds. Reading, que vem do verbo read, ler, formando, portanto, leitura. A terminação ing também pode ser traduzida como indicativa do infinitivo.
Para isso, é preciso que a palavra com ing seja precedida de preposição. Para que ela forme um verbo no infinitivo, você sempre tem que observar a palavra que vem antes. Ela tem que ser uma preposição. Exemplo, my mother talked about moving to another city next year. Minha mãe falou sobre mudar para outra cidade no próximo ano. Don't drive after drinking, because it's dangerous. Não dirija depois de beber, porque é perigoso. Particípios dos verbos. Nós temos a terminação ed, né, o sufixo ed, no caso, que indica a forma do passado simples e do particípio passado dos verbos regulares. Também forma adjetivos em inglês, derivados da forma do particípio, assim como em português. Para diferenciar essas formas do passado e do particípio passado nos verbos regulares, pode-se utilizar o seguinte raciocínio. Temos o verbo isolado e temos o verbo precedido de um ou mais verbo, no caso os verbos auxiliares, o to be e o to have. Sempre que você vê os verbos isolados, traduza-os, que nesse momento, no momento de tradução, você vai ver em qual tempo verbal essa frase se enquadra, ou se no passado particípio, ou se no passado simples. Nós temos aqui, Jack closed the window. Aí você pode traduzir como Jack fechado a janela ou Jack fechou a janela. No momento que você traduzir a frase, você vai ver qual é a correta na tradução dela. E temos também o verbo no passado, com a acrescida de ed, com a utilização dos verbos auxiliares to be, to have, que geralmente ou sempre que esses verbos vierem acompanhados dos verbos auxiliares, o tempo verbal será particípio passado. Exemplo, Jack has played tennis. The car was fixed by Tom. Observe também o quadro que apresenta adjetivos formados pela adição do sufixo ed. Nós temos adjetivos, né, que quando estiver dentro de um grupo nominal e não for o núcleo, ou seja, a última palavra, será sempre adjetivo. E também quando estiver após verbo de ligação, sendo to be o mais comum deles, ele será também um adjetivo. Peter is an organized person e Peter is organized. Tanto uma quanto na outra frase formam um adjetivo. Exemplos. The craftsman fixed the broken statue. Broken statue, estátua quebrada. All the colored pencils were forgotten on the floor by children. Lápis de cor. Referência contextual. É um recurso utilizado para dar coerência ao texto, através de uma interligação lógica entre os elementos de referência e algo que foi mencionado anteriormente, ligando as ideias e evitando a múltipla repetição de termos, que tornaria a leitura cansativa, confusa e dificultaria a sua compreensão. Essas referências contextuais geralmente são pronomes. Okay? E esses pronomes são os principais elementos no processo de referência e possuem uma relação estreita com os substantivos que representam. Eles substituem outras palavras chamadas de antecedentes. Para que as diferenças em relação às categorias de pronomes fiquem bem claras, optamos por explicar a seguir os referentes com maior probabilidade de ocorrência em textos. Aí nós temos uma relação de pronomes que são os mais usados como referentes contextuais. São os pronomes pessoais sujeitos, pronomes pessoais objetos, os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos e os pronomes reflexivos. Os pronomes pessoais sujeitos, eles são usados como sujeitos da oração, como o nome já diz. They are computer programmers. Pronomes pessoais objetos são usados como objeto do verbo e posicionam-se após esse verbo. Exemplo, she loves him. O pronome one, ele pode substituir o sujeito, exercendo a sua função. One has to start to achieve success. Os pronomes, no caso one e ones, eles podem substituir o objeto que esteja no singular ou plural.
exercendo a função do mesmo. Exemplo, I lost my pen. I need a new one. One substituiu as palavras my, a palavra my, que acompanha o substantivo pen. The new chairs arrived this morning. Take the old ones. Ones substituiu a palavra new, que acompanha o substantivo que está no plural, chairs. Adjetivos possessivos. São pronomes que modificam substantivos, indicando a ideia de posse. Por essa razão, eles estão sempre acompanhando esse substantivo. My keyboard doesn't work. Pronomes possessivos, no caso, eles são usados para substituir esses substantivos. Exemplo, this is Lucy's table. I can't find mine. Certo? Os pronomes reflexivos são aqueles que se caracterizam pelas terminações self e selves. E são usados para dar ênfase ao sujeito ou ao objeto enquanto executores e receptores da ação expressa pelo verbo, tanto no singular quanto no plural. The boy himself, que está no singular, fixed the video game. The boy fixed the video game itself. Os pronomes demonstrativos, os relativos, os indefinidos, os verbos auxiliares e os numerais, eles também aparecem como referentes. Vejamos os pronomes demonstrativos. Eles indicam, assim como no português, a posição de algo em relação às pessoas do discurso, situando no espaço ou no tempo. Os pronomes demonstrativos são os seguintes: this, that, this e those. The house was designed by that architect. Os pronomes relativos, eles são aqueles que retomam um termo antecedente da oração, projetando-a numa outra. Dentre os mais comuns, nós temos o who, o whom, o that, o who e o whose. No caso, o pronome relativo whose, ele é relativo possessivo e concorda com a coisa possuída. We don't know the students who were here. This is the author whose book I read last month. Significa, no português, é equivalente à palavra cujo ou cuja. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo vago e impreciso, ou de uma forma indefinida, como o nome já sugere. The students come to the lecture. Some asked many questions. I'm going to have a cup of tea. Do you want some? I want some coffee, but there is none. No coffee left. E os verbos auxiliares, o do, does e o did. You don't like chocolate, but I do. But I do. His brother doesn't like rugby, but he does. She went to Fortaleza with us, but her sister did not. Observe outras expressões usadas como pronomes. Sat, sou. Elas se referem geralmente a grupos de ideias e são traduzidas como tal ou tais. Exemplo, he has already robbed a car. His brother has never made such mistakes before. E os marcadores do discurso? O que são esses marcadores de discurso? Para que eles servem? Em todo o texto existem palavras que estabelecem uma relação entre as frases para que se compreenda a sua ideia. Essa relação se realiza de duas formas importantes, a coesão e a coerência contextual ou textual. Os marcadores do discurso são palavras ou expressões que estabelecem relações entre orações a fim de atribuir significado ao texto. São também conhecidas como linking words, conjunctions, connection words ou marcadores coesivos. É preciso ficar atento ao contexto, porque o mesmo marcador ele pode ter sentidos diferentes. A diferença principal entre a coesão textual e a coerência textual é a seguinte. A coesão textual ela se realiza por meio de palavras usadas no lugar de outras ou mesmo para substituir uma ideia inteira, evitando repetições desnecessárias que venham a prejudicar o sentido do texto. O elo coesivo é feito, portanto, através dos pronomes. Já a coerência textual, por outro lado,
ela inclui o uso de conjunções como operadores discursivos, para estabelecer uma relação entre as orações, frases e até mesmo parágrafos, contribuindo no entrelaçamento semântico das ideias, dando sentido ao texto no seu processo de construção. Desse modo, os marcadores vão estabelecer a relação de um termo com outro, uma frase com outra, uma ideia com outra e até mesmo um parágrafo com outro parágrafo. Essa relação dos marcadores mais recorrentes. A tabela a seguir foi organizada para ajudar você a localizar com maior precisão ou mais precisão o tipo de relação expressa pelos marcadores mais recorrentes. Fora da tabela, apresentamos algumas informações relevantes sobre alguns marcadores. Nessa tabela, que é enorme, você vai encontrar vários tipos de marcadores de discurso e a ideia ou noção que elas são utilizadas nas orações, certo? É enorme a tabela e nós vamos dar destaque a algumas observações muito importantes para alguns marcadores em especial. A primeira delas é o sou, que ao ser usado antes do adjetivo, a palavra sou expressa intensidade e significa tão. Nesse caso, é classificado morfologicamente como advérbio. Exemplo, it was so good that he decided to sell. So, ele também pode expressar razão, motivo. Nesse caso, não vem antes do adjetivo, mas no início de uma segunda oração, significando, portanto, de modo que. Exemplo, it was cold and so we decided to stay home near the fire. So marca uma relação de consequência em relação à frase precedente. Nesse caso, so é marcador do discurso. Na frase que diz, né, como a tradução dela, it was cold and so we decided to stay home near the fire. Estava tão frio que nós decidimos ficar em casa perto do fogo. Certo? Uma consequência de estar tão frio foi ficar perto do fogo. But significa mas, expressa contraste, oposição de ideias. Mas essa conjunção ela também pode ter outro significado. Após nothing, no one, nobody, nowhere, anyone, anything, anywhere e anybody, but significa senão, a não ser, exceto. Ou seja, dá a ideia de concessão e não de contraste. There was nothing but coffee. There was nothing except coffee. The prisoner talked to no one but his lawyer. The prisoner talked to no one except his lawyer. Deu a ideia, portanto, de concessão e não de oposição e contraste, como é geralmente utilizada. Both and, ambos, tanto quanto, é usado quando há duas situações simultâneas ou comuns. Dá a ideia de não apenas este, mas também o outro. É duplamente positivo, enfatizando a existência de duas coisas ou ações. Dá a ideia de adição de duas coisas ou ações. Both Lucas and Anne are my cousins. Ou seja, ambos, Lucas e Ana, são meus primos. Either e or, ou, expressa a ideia de um ou outro. É usado ao se referir a duas possibilidades em frases afirmativas ou negativas. She can either go to school by bus or by bike. She doesn't like either hip hop or country music. Neither e nor, nem e nem, é utilizado para unir duas ideias negativas. Exemplo, neither mom nor dad went to my aunt's wedding. E not only e but also, não apenas, mas também. É utilizado para unir duas situações ou ideias semelhantes. Passa a ideia de acréscimo. Certo? No exemplo, not only my sister, but also me, missed the class yesterday. Nem eu, nem minha irmã perdemos a aula ontem. He not only invited her to go to the movies, but also bought her a gift.
ele não só a convidou para ir ao cinema, mas também comprou para ela uma lembrança ou um presente. Bom, gente, com esse conteúdo nós finalizamos a nossa disciplina de inglês instrumental. Espero que tenha sido válido para vocês, que vocês tenham aprendido muito com nossa disciplina e foi muito bom contar com a compreensão e a presença de vocês. See you later. Bye, bye.